Aqui nós temos o gráfico ou diagrama de Pareto. Observe, portanto, que nós colocamos aqui o número de casos, a participação acumulada, e aqui nós temos as ocorrências, os tipos de ocorrência. Vejam, por exemplo, que atraso na entrega eram 140 ocorrências. Atraso na transportadora, 120. E assim por diante, colocamos cada uma. Veja que montamos aqui, portanto, uma coluna ou uma barra no sentido vertical para eles. Depois nós vamos colocar os pontos e traçar uma linha que vai representar essa curva do diagrama de Pareto, que vai representar também o que nós chamamos de curva ABC. Vejam, por exemplo, que os atrasos na entrega, nós vimos lá na tabela anterior, que correspondiam a cerca de 28% do total de ocorrências. Nós o colocamos aqui. E aí vamos colocando cada percentual que nós encontramos acumulado, tá certo? Os percentuais acumulados, nós vamos colocando aqui, até chegar a outros. Lembra que outros, 100%. Ela termina aqui com 100% na última ocorrência. Lembre-se, repetindo, que nós colocamos os percentuais acumulados. Depois nós traçamos uma linha ligando ou unindo cada um desses percentuais acumulados. Para que serve isso? Bem, a partir daqui nós já conseguimos ter uma visualização daquela relação 80-20 lá do diagrama ou do gráfico de Pareto. Nós já conseguimos visualizar aqui quais são os maiores problemas que a empresa enfrenta com relação à devolução dos seus produtos. E quais são aqueles que, embora sejam numerosos ao somar ao todos, mas têm uma participação muito pequena. Então, o que vai nos interessar aqui, portanto, é essa relação entre o número de casos e a participação acumulada. Essa foi uma demonstração simplificada, mas podemos fazer essa classificação de várias outras maneiras. Por exemplo, podemos fazer pelo tempo de reposição, pelo valor da demanda, pelo consumo, pelo inventário, pelas aquisições realizadas, etc. Ou seja, temos inúmeros critérios. Após os itens terem sido ordenados pela importância relativa, nós vamos ter aqui a presença da curva de classes ABC, que são definidas da seguinte maneira. Classe A são os grupos de itens mais importantes que devem ser trabalhados com uma atenção especial pela gestão ou pela administração. Temos a classe B, que é um grupo intermediário, e a classe C, que é o grupo de itens menos importantes em termos de movimentação. No entanto, requerem atenção pelo fato de gerarem custo ao se manterem no estoque. Muitos autores apresentam que, por exemplo, os itens da classe A correspondem a 20% dos itens e o equivalente a 80% do valor. Já a classe B seria em torno de 30% dos itens, mas corresponderia apenas a 15% do valor total. E a classe C seriam os 50% dos itens, mas apenas a 5% do valor. Lembrando que esses números são números médios, intermediários, podem sofrer, portanto, variações. Aqui teríamos, então, a curva ABC, onde nós temos, por exemplo, aqui o faturamento, o número de itens, a classe A, classe B, classe C. Nesse exemplo, vejam que o número de itens da classe A está aqui colocado em torno de 500. Da classe B, não são 1.200. Atenção, a classe B ela vai variar do final da classe A até o início da classe C. Então, nesse caso aqui, nós temos 500, aqui nós temos 200, então 1.200 menos 500, o que correspondem a cerca de 700 itens. A classe C é essa que vai corresponder, portanto, de 1.200 a 2.400, totalizando 1.200 itens. 2.400 menos 1.200, 2.400. Então, assim que a gente faz a leitura. Então, a classe A é esse intervalo, classe B esse outro intervalo e classe C esse outro intervalo. Já no caso aqui do faturamento, o valor correspondente, nós também devemos observar aqui a correspondência em relação à esquerda. Vejam, por exemplo, que os itens A começam aqui, em torno de 18, 19,
e vão até 80%. Ó. Aqui que vai interessar aqui o que é a classe A. Então, cerca de 500 itens correspondem a 80%. Esse é o ponto correspondente. E a classe B é definida pelo intervalo que nós temos aqui. Ó. Esse intervalo de 80% a 92%, 93%, que daria, então, portanto, no caso, uma média de 12%, 13%. Esse é o intervalo da classe B. E da classe C, o intervalo vai ser, portanto, daqui, desses 92%, 93%, até chegar aos 100%. Então, essa é a predominância que nós vamos ter aqui para a classe C. Lembre-se que lá naquelas tabelas nós trabalhamos com as quantidades acumuladas e os percentuais acumulados. Então, trabalhamos com a acumulação. Vamos, então, revisar e trabalhar com um exemplo mais detalhado sobre a montagem da curva ABC. Lembrando que alguns itens devem ser levados em consideração, como, por exemplo, relacionar os itens analisados no período que estiver sendo analisado, o número ou referência do produto, nome do produto, preço unitário utilizado, valor total do consumo. Depois temos que arrumar os itens em ordem decrescente de valor, somar o total do faturamento, definir os itens da classe A, equivalente a 80% do faturamento. O faturamento da classe A é o faturamento total vezes 80, dividido por 100. Definir os itens da classe B, que serão equivalentes a 15% do faturamento, e os itens da classe C, equivalente a 5% do faturamento. Então, aqui temos um roteiro que vai nos ajudar a montar a curva ABC. Vejamos mais um exemplo. Aqui nós temos itens que foram apenas colocados em números ou algarismos romanos, o consumo de cada um deles e o valor unitário. Veja que a ordem está aqui apenas pelo tipo de item. Precisamos organizar isso daqui. Como vamos fazer essa organização? Verificarmos qual o valor total do consumo relativo a cada um dos itens. Isto é feito multiplicando-se o valor do consumo pelo valor unitário. Consumo 84, valor unitário 14,36, vamos ter, portanto, 1.206,24. E assim vamos proceder com cada um desses itens, multiplicando o seu número de consumo ou quantidade consumida pelo valor unitário correspondente, e aí temos o valor do consumo total. Depois desses valores totais de consumo, nós podemos organizar de maneira decrescente a relação desses valores, pois aqui é que vai estar para a gente um fato muito importante, a ordem decrescente do valor desses produtos. Vejam que quando organizamos o valor do consumo pelo seu valor decrescente, pelo seu número decrescente, logicamente a ordem ou a posição dos itens, do consumo e o valor unitário vão mudar acompanhando essa nova relação, essa nova classificação. Finalmente, podemos verificar o percentual do valor de consumo que é relativo a cada um dos itens. Esse valor é obtido através da divisão dos valores do consumo por item pelo valor total, que nesse caso aqui é 402.721,27. E em seguida nós multiplicamos por 100. Para encontrar aqui, por exemplo, o percentual do consumo do item 2, que é o item de maior valor de consumo, com 176.931, nós pegamos esse valor, 176.931, dividimos pelo valor total de consumo, 402.721,27, e o resultado nós vamos multiplicar por 100. E aí encontramos 43,93%. Repetimos esse processo para cada um dos valores de consumo, 124.856,41, dividido sempre pelo valor total, sempre será dividido, nesse caso, por 402.721,27 e multiplicado sempre por 100 para que a gente encontre o valor percentual. Resultado aqui, 31%. E aí fazemos isso com cada um dos outros itens e vamos encontrando esses percentuais. Lembrando, se quisermos saber se esses valores estão corretos,
é só somarmos. A soma tem que dar aqui 100% ou aproximadamente 100%, porque às vezes, por questão de arredondamento, pode ficar um pouquinho menos ou um pouquinho depois do 100%. Uma vez conhecido o percentual de consumo que nós acabamos de calcular, nós vamos ordená-lo para encontrar o percentual acumulado nessa outra coluna. Como nós falamos no exemplo anterior, sempre o primeiro número, ou o primeiro percentual, nesse caso 43,93%, nós repetimos. Depois nós pegamos esse valor e somamos. Então, 43,93% somado com 31%, que nos dará 74,93%. Esse é o valor acumulado do consumo do item 2 e do item 4. Agora vamos somar ou acumular com o item 6. Então, 74,93% mais 8,29% nos dará 83,22%. E vamos repetir esse processo de acumulação sempre com o item seguinte. Então, é o percentual que nós encontramos, somado com o item seguinte, nos dará um novo percentual, que somaremos com o item seguinte e dará um novo percentual, até chegarmos ao final, onde devemos encontrar 100%. De acordo com os parâmetros então do enunciado, nós vamos ter classe A, itens 2 e 4, que correspondem a 74,93% do valor da demanda. A classe B vai ser formada pelos itens 6, 8 e 10, que corresponderão a 19,67% do valor da demanda. E a classe C, formada pelos itens 9, 7, 5, 3 e 1, que dará 5,40% do valor da demanda. Como eu falei, essa classificação ABC, que nós apontamos para a classe A em torno aí de 80% do valor. Veja que aqui não chegamos aos 80% exato, mas chegamos a um valor próximo a esses 80%. Classe B, nós havíamos falado que era em torno de 15%, não temos aqui exatamente os 15%, mas temos um valor próximo desses três itens, que dá 19,67%. E a classe C, havíamos falado em torno de 5%, veja que aqui deu 5,40%. Então, podemos ter variações nesses percentuais. Aquela relação 80, 15 e 5 não é uma relação para ser seguida fielmente exata, ela é um parâmetro, uma referência. Então, podemos concluir que a classe A é formada pelos itens 2 e 4, que correspondem a 74,93% do valor da demanda. Classe B, itens 6, 8 e 10, corresponde a 19,67% da demanda. E a classe C, itens 9, 7, 5, 3 e 1, que corresponde a 5,40% da demanda. Vamos fazer a representação gráfica da classificação ABC. Observe que aqui nós temos na porcentagem individual, representada por essa barra vertical azul, de cada um dos itens. Observe que aqui os itens estão dispostos de acordo exatamente com esse percentual individual que nós fizemos o cálculo. E nós temos aqui essa linha que representa a porcentagem acumulada. Então, nós temos a porcentagem individual e a porcentagem acumulada. A partir dela, então, nós conseguimos aqui ter uma noção de como se comporta essa curva. E aplicamos lá naquela relação da curva ABC. Veja que o desenho, a sua configuração gráfica, é muito parecida, muito próxima. Por exemplo, o item 2, ele corresponde a cerca de 42% da porcentagem individual e também aqui no caso começa com a porcentagem acumulada. E aí nós temos aqui com o item 4, onde os dois vamos ter aproximadamente 79%. E aí vamos somando. Vejam que esses dois itens nós classificamos ele como sendo a classe A. Aí os demais nós vamos classificar como classe B e classe C.